Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindo à aula 00, ou melhor, a aula 01 de processo penal. Vamos aqui iniciar sobre inquérito policial. Primeiramente, eu sou o professor Jonatas Aguiar Mota, atualmente advogado, professor de Direito Penal e Processo Penal, aqui pelo curso Ânimos e também Constitucional de Direito Administrativo. E eu quero avisar mais a vocês que, além dessa aula de processo penal, também temos o curso de Direito Penal disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube pelo curso Ânimos. Gente, aqui é um curso completo sobre processo penal, né? A meta é aprofundar todo o assunto. Tudo bem? Vamos estudar? O que seria o processo penal, né? O inquérito policial, melhor dizendo. O que acontece? O direito penal ele vai tipificar determinadas condutas. É possível você ter normas não incriminadoras, por exemplo, as normas permissivas ou complementares, e temos também as normas incriminadoras, que vão definir e tipificar condutas como crime. Quando determinado agente pratica um fato criminoso, nasce para o Estado o direito de punir. Nesse caso, agora entra o processo penal. Tudo bem? Mas antes de falar de processo, iniciou um processo penal, é possível falar em um inquérito policial que tem por dever de investigar. É uma investigação criminal. O inquérito policial é uma investigação criminal numa tentativa de elucidar os fatos sobre a autoria e a materialidade do crime. Vamos anotar? Uma dica muito importante: separe um caderno somente para essa aula, estude essa aula devagar, não adianta assistir 10 videoaulas, ver vários materiais, eu vou me aprofundar. Quando finalizar todo o inquérito policial, garanto que eu vou responder várias questões. Sobre o conceito do inquérito policial. Gente, o inquérito policial, ele consiste em um conjunto de diligências. Veja bem, diligências. Ou seja, o inquérito policial, ele vai consistir em o quê? Em um conjunto de diligências. Quem preside o inquérito policial é a autoridade policial. Tudo bem? Vamos lá? Esse conjunto de diligências, ele é realizado por quem? Você sabe? Ele é realizado pela atividade policial investigativa. É realizada pela atividade policial investigativa. Atividade policial investigativa. Tudo bem? Veja bem, não estamos na aula de Direito Processual Penal Militar. Estamos na aula de Processo Penal Comum. Entenderam? Não militar, então não confunda. Então, aqui consiste em um conjunto de diligências, a qual seriam através de uma atividade policial investigativa. Agora, qual é o objetivo da investigação? Uma pergunta, né? Olha só, qual o objetivo? É uma boa pergunta, né? Mas qual o objetivo da investigação? Estão anotando? Qual o objetivo? Deixa eu errar aqui. Qual o objetivo da investigação? É uma boa pergunta, né? Qual o objetivo da investigação? Primeiro, é a identificação das fontes de provas. A identificação das fontes de provas
E também a colheita de elementos de informação. E além disso, tudo bem? Vamos lá? É a colheita de elementos de informação. É a colheita de elementos de informação. Então, é a identificação das fontes de provas e a colheita de elementos de informação. Mas informação sobre o que, professor? O que seriam essas informações? Simples. Seriam a materialidade, e também a autoria. Para possibilitar que o titular da ação ele possa ingressar em juízo. Então, veja bem, o inquérito policial ele consiste em um conjunto de diligências efetuadas por uma atividade policial investigativa. Agora, a pergunta é: qual o objetivo da investigação? É a identificação de fontes de prova. O inquérito policial, por não haver um respeito ao contraditório e a ampla defesa, por ter uma característica inquisitiva, um procedimento inquisitivo, não haverá uma prova ali. E sim elementos de informação que serão discutidos no processo penal. Como assim, professor? Não entendi. Eu quero que vocês entendam que, na verdade, primeiro eu tenho, olha só, o inquérito policial. Inquérito, às vezes é bom, né, poder explicar como é que funciona. Eu tenho o inquérito policial. O inquérito policial, ele vai o quê? Ele vai colher elementos. Ele vai colher o que? Ele vai colher elementos de informação. E com essa colheita de elementos de informação, que pode ser através de quem? Estou falando de novo para explicar bem explicado, que é sobre a autoria, ou seja, houve um homicídio. A Polícia Civil ela vai colher os elementos de informação sobre a autoria criminosa. Quem praticou a conduta de homicídio, matar alguém? E também sobre a materialidade. Mas por que fulano matou e como matou, por que matou e com que matou? A materialidade criminosa. Tudo bem? Então, é para isso que servem os elementos de informação. Tudo bem? Agora, quando esses elementos de informação forem colhidos, galera, quando eles forem colhidos, aí será possível que, quando forem colhidos, anote isso, quando forem colhidos, será possível que o titular da ação ingresse em juízo. Ou seja, a partir do momento que houver a colheita dos elementos de informação pela Polícia Civil, o que acontece sobre a autoria e a materialidade criminosa, a qual deverá ser feito o relatório pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. Ou seja, nesse momento, nesse instante, será possível que o titular da ação penal ingresse em juízo. Mas, professor, quem é o titular da ação penal? Depende. Porque eu tenho uma ação penal pública incondicionada e eu tenho uma ação penal pública condicionada
e eu também tenho uma penal pública condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça, e também eu tenho uma ação penal privada. Calma aí, professor, eu não entendi. Vamos lá. Veja bem, primeiro, a ação, nós temos o quê? Nós temos a ação penal. A ação penal, em via de regra, olha só, isso aqui é importante você aprender. Em via de regra, ação penal em via de regra é ação penal pública incondicionada. Então, veja bem, em via de regra, ação penal é uma ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Ou seja, é para ser ação penal pública incondicionada. Ou o que seria a ação penal pública incondicionada? Eu vou explicar aqui nesse momento. Ação penal, ela pode ser o quê? Fazendo de novo. A ação penal, veja bem, a ação penal, ela pode ser o quê? Ela pode ser pública ou privada. Ação penal, ela pode ser pública ou privada. Quando é pública, ela pode ser incondicionada, veja bem, ela pode ser incondicionada. O que seria incondicionada, professor? Que, veja bem, quando ela pode ser incondicionada, não precisa de representação. Não precisa de representação da vítima. Ou seja, não precisa de representação da vítima. Por exemplo, nos crimes, um bom exemplo de estupro vulnerável. A vítima não precisa representar. O Ministério Público, a autoridade policial, que é o delegado de polícia, pode de imediato instaurar o inquérito policial de ofício. Porque estamos diante de um crime de ação penal pública que é incondicionada, não tem condição. De ofício, a autoridade policial, ele pode o quê? De ofício, a autoridade policial pode instaurar o inquérito policial. Então, não precisa de representação de ofício. Isso significa que, olha só, é importante cair em prova, o inquérito policial pode ser instaurado de ofício. De ofício significa o quê? Ofício. Ih, isso é tão feio. Ixi, a borracha tá aí não. Então, nesse caso, o inquérito policial, ele pode ser instaurado de ofício, sem representação da vítima. Tudo bem? Nesses casos, o inquérito policial ele pode ser instaurado de ofício. Agora, além disso, nós temos o quê? Quando é ação penal pública condicionada. Quando é ação penal pública condicionada. Condicionada ao quê, professor? Vou apagar aqui. Ela pode ser condicionada. Por exemplo, é possível pela representação da vítima, condicionada pela representação da vítima.
Ou seja, sem a representação da vítima, o inquérito policial não pode ser instaurado. Cuidado com isso. Anotem isso. Anotem no seu caderno. Sem a representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima, o inquérito policial ele não pode ser instaurado de ofício, porque precisa que a vítima queira que o acusado, ou melhor, o investigado, ele queira que o polo passivo realmente venha pagar pelos seus crimes, pelos seus atos. Tem que ter esse interesse da parte dela. Estou falando fácil para você entender. Então, a ação penal pública ela pode ser incondicionada, pública, não precisa de representação da vítima. O inquérito policial ele pode ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia, é pelo delegado de polícia, não pelo investigador e nem pelo promotor de justiça, nem pelo juiz, cuidado com isso. E a ação penal pública ela pode ser também condicionada. Representação da vítima. Ela tem uma condição, a representação da vítima. Sem a representação da vítima, o inquérito policial não pode ser instaurado. Além da representação da vítima, que cai em prova também, nós temos o inquérito policial, ou melhor, ação penal pública condicionada pela requisição do ministro da Justiça. Do ministro da Justiça. Nos crimes contra a honra, contra o presidente da República, o ministro da Justiça deve requisitar o inquérito policial. Ou seja, estamos diante de uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça nessa situação. Mas, professor, como é que eu vou saber que um determinado crime ele é considerado uma ação penal pública incondicionada ou condicionada? Já que eu vou falar. Além disso, senhores, nós temos a ação penal, que é o quê? Puxar aqui a seta. Privada. Ela é privada, ou seja, não está o Ministério Público, por exemplo. Nesse caso, ela é privada, é pelo ofendido. Ou seja, tem que ter o quê? O requerimento, tem que ter o requerimento do ofendido. Requerimento do ofendido. Aí, com o requerimento do ofendido, a autoridade policial fará as investigações após o requerimento do ofendido, porque também não pode, nos crimes de ação penal privada de ofício, instaurar o inquérito policial. Tem que haver um requerimento do ofendido. Com o requerimento do ofendido, é instaurado o inquérito policial, caso queira, vendo alguma materialidade e autoria criminosa, autoridade policial. E no requerimento do ofendido, o que acontece? Não será dado ao Ministério Público como titular da ação penal. Porque o titular da ação penal, quando é pública, é o Ministério Público. Tudo bem? O titular da ação penal é o Ministério, quando é público, é o Ministério Público, ou seja, ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, ou condicionada à representação da vítima, ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Agora, quando estivermos diante de uma ação penal privada, que é requerimento do ofendido, aqui o titular da ação é o ofendido, né? Através do seu advogado constituído. Tudo bem vocês entenderam isso aqui? Porque isso aqui cai. Mas, gente, além da ação penal pública incondicionada e condicionada, e se o Ministério Público perder o prazo de oferecer uma denúncia sobre, por exemplo, de uma ação penal pública, seja incondicionada ou condicionada? Olha só, isso aqui cai em prova, cuidado. Muito cuidado. Deixa eu apagar aqui para fazer mais bonitinho. Nos crimes de ação penal pública, olha só, se o MP
perder o prazo, se o Ministério Público perder o prazo nos crimes de ação penal pública, que no caso seria 6 meses, né? Nós temos um prazo aí para o oferecimento de 6 meses. Nesse caso, se perder o prazo, olha só, cuidado com isso, cabe. Aqui é outra coisa, aqui não é um inquérito policial, tudo bem? Eu estou falando, houve uma investigação, uma instauração de um inquérito policial, por exemplo, de uma ação penal pública incondicionada ou condicionada com a representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça, e após finalizado o inquérito, foi realizado um relatório pelo delegado de polícia e foi entregue às autoridades. Nesse sentido, como era ação penal pública, o Ministério Público teria que oferecer denúncia em um prazo de 6 meses, mas ele perdeu o prazo e, nesse caso, acabou burlando o processo penal. Quando o Ministério Público perdeu o prazo, cabe, veja bem, cabe ação penal privada, subsidiária da pública. Ou seja, quando o Ministério Público, na ação penal pública, perdeu o prazo decadencial de 6 meses, cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Tudo bem? Mais na frente vamos falar sobre o que seria a ação penal pública privada subsidiária da pública. Mas eu quero que você anote essa informação, porque cai.